Fala galera, começamos mais um podcast Jornada Múltipla e como sempre, mulheres de múltiplas jornadas. Hoje eu tenho aqui com a gente uma convidada que vai falar tudo sobre influenciadores, sobre agenciamento, sobre marcas. E aí, o nome dela é Virgínia Crema. Além disso, ela é uma empreendedora de múltiplas jornadas. Além da casa, ela atua como também influenciadora, podemos dizer assim, né, Podemos, Virgínia? podemos dizer assim. E ainda administrativo e jurídico das empresas com o esposo dela. E porque a Isso. gente acaba participando, né, quando a gente Ah, acaba, bom, você é 100%, né. 100%. E eu quero dar as boas-vindas à nossa convidada Virgínia Obrigada, Crema, obrigada Cláudia. por estar aqui Eu hoje, que por aceitar o agradeço o convite. teu convite e vai ser um prazer conversar com você sobre isso, esse assunto é tão importante. A gente tem que estar sempre prestando atenção nessas múltiplas jornadas femininas aí e valorizar, às vezes a gente esquece, né, nem Valorizar. se valorizar e valorizar as outras, né. Então, obrigada pelo convite, é um prazer. Exatamente. Imagina, é um prazer ter você aqui com a gente. A Virgínia é uma das primeiras convidadas nossas e a gente foi ajustando a agenda para chegar Foi aqui. ficando, né. E final do ano a gente tá meio louco, enfim, É isso deu aí. certo Que agora. bom. Virgínia, eu quero que você comece falando um pouquinho do seu trabalho. Tá. Eu tenho certeza que a galera que está ou nos ouvindo nas plataformas, de áudio ou assistindo pelo YouTube, querem saber como é que funciona esse mundo. O que que faz essa conexão entre marcas influenciadoras, ou quem quer começar como influenciador, por onde que ela deve iniciar? Legal. Então, eu trabalho com marketing de influenciadores há 6 anos, na verdade. A gente começou quando a internet não era um mato, mas o mundo dos influenciadores como um objeto de job, de trabalho, de dinheiro, estava começando de certa forma, né. Hoje a gente já tem múltiplas agências, múltiplas empresas e pessoas que trabalham com isso, mas no começo eu diria que eram poucas. E aí a gente começou tendo alguns influenciadores de casting, e hoje a gente é mais uma ponte entre as marcas e os influenciadores, né, a gente não tem Hum. exatamente um casting só nosso, da empresa, da Ah, Coletive. entendi. Eu tenho alguns clientes que a gente trabalha, mas a gente gosta de ter essa liberdade para quando a empresa chega perto e diz: "Ai, a gente precisava de alguém com esse perfil". Aí eu não tenho no meu casting, tudo bem, eu vou Uhum, buscar, eu vou uhum. agenciar, eu vou, fazer acontecer para a empresa. Então esse universo, ele é muito interessante, eu gosto muito de trabalhar com ele é dinâmico demais, mas ele começa há uns 2 anos atrás a ganhar um profissionalismo, e aí eu acho que acontece uma coisa muito interessante que é, quem estava lá só para se divertir, começa a perder espaço. A gente começa a Hum. precisar de um profissionalismo nas entregas, nas responsabilidades com os jobs, as marcas, as grandes empresas estão querendo investir, investem muito pesado, mas também querem um retorno, querem uma garantia das entregas dos influenciadores. Hum. Então começou a funilar um pouquinho, né, e a gente começa a perceber que os influenciadores também foram se profissionalizando ou fazendo suas próprias equipes, ou procurando agências, né, e quem estava ali meio que para se divertir, ou saiu fora ou se profissionalizou, não teve muita escolha, Sim, sim. né. Tinha muitos, é isso que eu ia perguntar, qual que é o perfil hoje, ou talvez dá pra gente falar um pouquinho antes, como é que era o perfil do influenciador, assim, que vinha para se divertir, mas aproveitando que o público interagia, Uhum. fazia algumas divulgações, e hoje, né? Eu vejo assim, há um pouco mais de tempo atrás, era uma área muito mais de adolescentes, né, e jovens, a gente Isso. tinha poucas pessoas mais velhas, né, ali exatamente, trabalhando com isso. A gente tinha uma informalidade que era muito legal e eu acho que isso não se perdeu, que bom, né, que tem a ver com o trato, assim, do teu dia a dia, assim, da do teu conteúdo ser um conteúdo informal, ser um conteúdo engajado, né, ser rápido, né, não ser aquela coisa super produzida, etcétera, então isso não se perdeu. Mas eu acho que tinha muita brincadeira, né, assim, na palavra, Sim, sim. era assim: "Ah, eu postava um blog e aí depois não postava", ou eu fazia de um jeito, eu tô fazendo de outro. E eu acho que o que aconteceu foi que começou a se pensar no que tá fazendo. Então, Ah, assim, então eu vou fazer blog, por exemplo, vou fazer um conteúdo de maquiagem, vou fazer um conteúdo de cozinha, então eu vou planejar qual que vai ser o conteúdo do mês, eu vou ter uma estratégia de marketing, né, para lançamento dos meus conteúdos. Então eu acho que antes era muito informal, o que tem um lado legal, assim, porque a gente tem essa coisa daquilo que viraliza de repente, etcétera, que a sim, internet sim. tem isso, mas não tinha uma estratégia pautada, ao meu ver, assim, não
alguns já, mas a grande maioria não. Uhum. A grande maioria estava explorando realmente. E hoje as redes, né, o YouTube, o Instagram, um Pinterest, etc., eles demandam estratégia, né. Sim. Eles demandam porque existe uma hora para postar, um dia para postar, um hashtag que você tem que usar, qual que é a melhor ferramenta para você utilizar, existe isso, não é uma coisa aleatória, né. E que também Então mudou, né, Virginia? Porque não, e antes, se eu muda o não me tempo engano, todo, né. entregava orgânico, agora Isso. que por algoritmo mudou muito, quem não montou uma estratégia, acho que se perdeu ali, né. É, e é difícil, tem muita gente fazendo, né, não é mais uma coisa que só tinha eu lembro, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar, que a Kéfera era a maior, Sim. youtuber do Brasil, e tinha outros, tinha, sei lá, PC Siqueira, o Felipe Neto, essas pessoas, mas assim, ela era quase uma das únicas mulheres, né, daí a gente tinha a Boca Rosa, mas era maquiagem, Era, assim, né. bem segmentado, Ela era exato. uma das únicas do entretenimento, olha quantas a gente tem hoje, né. Sim. Então eu acho que essa questão da estratégia, de pensar o seu conteúdo, pensar o que você vai lançar, como você vai lançar, qual que é a linguagem, qual que é o formato, isso hoje ele é quase uma necessidade básica, Uhum. né. Dá para explorar, dá para brincar? Claro que dá, né, tem que inclusive estar atento ali àqueles challenges, as coisas as que estão em alta, né, mas é diferente. Sim. E a gente vê, o que ficou muito claro também com a pandemia, que as celebridades que não estavam mais Uhum. fazendo, TV, porque começou a reprisar tudo e tudo mais, começaram a criar estratégias de trabalhar suas redes sociais para não sair da Com mídia. certeza, foi Isso uma ficou coisa muito claro, ficou né. muito claro, foi bem Muito. visível de ver, assim, eu acho que, as grandes, Globo, etcétera, tinham uma versão ao online, assim, uma coisa Aham. assim até hoje não é uma coisa super, E a assim informalidade, eles tinham a versão à isso, informalidade, né. tinham, mas aí você começou a se perceber que: "Opa, espera aí, olha a força que isso tem", vide Big Uhum. Brother, né. Sim, Vide os últimos sim, 2 Big Brothers que sim, tem isso. participação dos influenciadores, olha o que é uma Juliette da vida, olha a força que claro que o offline ainda tem uma força absurda, né, ela criou todos aqueles seguidores porque ela estava numa exposição num programa, mas ela hoje está aí trabalhando e repercutindo graças ao online, Sim. né. E aí foi o online que criou a força, que daí teve as campanhas de né, pra votar nela, pra ela ganhar, E é isso que etcétera. até tiveram algumas pesquisas, não sei se você poderia falar mais sobre isso, assim, eu li por cima Aham, que fizeram, alguns estudos sobre o porquê da popularidade da Juliette especificamente, aham. e que o Instagram dela engajava tanto quanto um da Anitta, que é um ícone, né, e Isso. tal, aí enfim, atual, mas era justamente porque me disseram, assim, Aham. que viram, depois eu busquei informações, que a equipe que agenciava ela fez um Isso. trabalho muito assertivo. Muito, foi muito interessante de ver. Eu confesso que eu virei acompanhadora de Big Brother, assim, eu tenho que admitir, é o meu guilty pleasure, assim, vamos dizer. Sim. Eu comecei porque eu tinha clientes envolvidos, né, não talvez não estavam mas envolvia diretamente as coisas que eles tinham que fazer. E aí você uma vez que você começa a assistir, você Ah, acaba não, viciando. é um Então caminho eu sem não vou volta. nem fingir, porque é verdade. E aí eu acompanhei muito a trajetória dela no programa, e quase no finalzinho do programa, a equipe dela fez uma live, que é os 4 principais, eles tinham uma equipe grande, mas os 4 principais comentando um pouco do trabalho, eu até cheguei a assistir. E aí foi muito interessante de ver que eles comentaram, assim, quais foram as principais estratégias. Houve uma pouquíssima estratégia antes, ela meio que deixou uma amiga dela, que é a Débora lá, né, que é a que Ah, ela até falava no entendi. programa, que até hoje trabalha com ela, na Sim, verdade, continuou. deixou assim: "Olha, tá aqui minhas redes", acho que ela não tinha nem Twitter, nada, assim, tipo: "Tô indo e Aham. boa sorte". Poste aqui, pega os Isso. conteúdos que acho que a Globo põe Isso, ela muita ia fazer coisa, isso. né. E aí com ela rapidamente começou a crescer, aquele volume eles perceberam que eles tinham muito mais espaço, o Twitter é eu pessoalmente não uso tanto, mas é uma rede muito importante para o programa, é onde o pessoal faz aquelas campanhas de votação, etcétera. E Sim, aí sim. É, o Twitter e exato. aí começou foram surgindo pessoas se voluntariando, assim, eu quero pessoas que já conheciam ela, etcétera, eu quero trabalhar", lá da Paraíba, né, que ela é. E eles foram criando uma equipe muito orgânica, bons profissionais, e eles fizeram um trabalho que se você for olhar a rede dela, esse é uma coisa que eu indico para os meus clientes, assim, como é que a gente aprende a fazer coisa na internet? É fuçando, gente, é olhando, Uhum. pesquisando. Então, assim, vai lá no Instagram da Juliette, corre lá para baixo e começa a perceber qual que era a estratégia deles. Era um post só sobre ela, eles não falavam todos os participantes.
Eles não falavam nem bem nem mal, mas eles não Não falavam. falavam. Então, assim, era só focado nela, e era uma estratégia diferente, porque muitos têm uma coisa assim: "Ah, vou cutucar o outro, vou falar mal do outro". Isso era muito condizente com a atitude que ela tinha dentro do programa, na Sim, verdade. sim. Eles criaram uma imagem pra ela, então, assim, ela começou com essa coisa dos cactos dentro do programa, e ela falava muito da Paraíba, eles incorporaram 100% isso dentro do Instagram dela. Ai, olha que Então, legal. as cores, tinham bonequinhos de cactos, tudo era nordestino, tudo tinha essa pegada, as músicas que eles usavam. Então, eles foram criando realmente uma identidade pra Sim, ela, né. Tanto que quando ela sai do programa e vai lançar música, etcétera, a identidade dela já está ali, né. exato. Ela criou isso no programa sem saber, mas eles pegavam tudo que ela jogava lá e colocavam nos trabalhos. E era um Instagram muito rápido, assim, eu acho que isso é muito importante, num programa como o Big Brother ou até quando você tá acompanhando uma coisa um streamer, por exemplo, um gamer, por exemplo. Você tem que Sim, ter a velocidade do ao vivo. sim. Você tem que acompanhar. Não dá assim: "Ah, aconteceu tal coisa hoje, eu vou postar daqui 2, 3 dias". Não dá, né. Acabou. Perdeu. É igual meme. Fica sem Isso. graça. Fica, Ele é perde a engraçado graça. naquela hora, porque aconteceu alguma coisa naquele momento. Exatamente. Então é interessante de ver, assim, eu acho que essa estratégia deles é uma estratégia muito interessante de ser estudada, e aí eles foram claro, ela foi crescendo, enfim, ela foi ganhando muita força. E uma outra estratégia que eu até comento, assim, com os meus, a clientes, etcétera. Esses dias eu estava fazendo tô fazendo uma pós de marketing, também estava comentando com os meus colegas. Uma das empresas que eu acho sensacional que o trabalho que fez no Big Brother e nas redes sociais foi a Avon. A Avon era uma marca offline, foi conhecida pelas revistinhas, né, a gente comprava Sim, das revi é. da amiga da faculdade, Sim, da avó, etcétera. até da Não era avó, uma coisa, né. assim, que você achava que você ia comprar online, por exemplo. E Sim, eles se transformaram primeiro numa marca digital e entraram no Big Brother com uma força online muito grande, uma pegada, né. é. A própria publicidade era a Avon Tá On, né, tinha uma pegada Ah, eu assim. não agora eu lembrei, eu não A lembrava Volta disso. On. Só que, se você perceber, se você for estudar o case deles, eles tinham por exemplo, vamos pegar uma outra empresa, era a mesma publicidade os 3 meses de programa, o mesmo videozinho, publicitário. Ah, A entendi. Avon não, ela tinha vídeos diferentes. De acordo até com o que estava acontecendo na semana Isso, e o tal. Lucas lá saiu, eles já colocaram ele na publicidade. Ah, Então legal. essa dinâmica para uma empresa daquele tamanho é um trabalho de equipe muito interessante e preparatório. É uma equipe que pensou estrategicamente, né, voltando para o que a gente estava falando antes, como é que eu vou me posicionar ao longo de 3 meses de programa? Ah, se acontecer tal assunto, por exemplo, vamos falar sobre uma questão racial, como é que a Avon vai se posicionar? Não tem tempo para fazer vamos fazer uma reunião de time, aprovar com o chefe, tarará", tem Sim, que se posicionar, tem que ser né. rápido, exato. Então, assim, isso é muito interessante. Então, o online, eu acho que ele dá essa sensação pra gente. A internet, ela é muito fluida, e a gente acha que a gente pode ir assim: "Ah, eu vou postar tal coisa. Ah, isso aqui tá em alta", mas não, a estratégia, ela é Fundamental. fundamental. Eu acho E que isso seria principalmente para o principalmente. público-alvo, né. Eu vejo às vezes tem algumas pessoas, né, eu conheci recentemente uma pessoa, e eu gostei muito do conteúdo dela quando eu conheci na verdade por uma outra rede social, quando ela começou a publicar ela falava de um tema. Mas aí ela se perdeu, cada hora ela estava falando de uma coisa e eu falei: "Puxa, isso aqui não tem nada a ver comigo, não me interessa, vou desseguir e tal". É, porque a gente se conheceu num networking, a ideia era assim, segue todo mundo Aham, para ver o conteúdo deles. Se você perceber que não é o que você tá querendo seguir, enfim, certo. você dessegue, que era lá pelo Clubhouse, né, foi Aham. um combinado que a gente fez em algumas salas e tal, então a gente fez muito networking, parcerias, collabs e tudo mais. E essa era uma pessoa, eu falei: "Nossa, mas você se perdeu". Assim, eu não tenho muita noção do trabalho do influenciador em si, Aham. mas o que que é importante? É importante ter um segmento? É importante direcionar especificamente para um público ou não, eu falo para todo mundo? Eu acho que depende muito do teu segmento, de qualquer forma, porque, por exemplo, existem quando você é uma celebridade, como uma Juliette, vamos dizer assim, Uhum. você vai acabar falando pra muita gente, muito mais Sim. do que um segmento. Ela não tá segmentando muito. É claro que talvez ela, vamos dizer, se fosse pra chutar, ela deve ter um público 25, 35, deve ser mais mulheres do que homens, mas a gente tá falando de 28, 30 milhões de seguidores. É uma É muita massa. coisa. É. Vamos voltar pra nossa realidade, pessoas real life, né, não Tá. não não uma Juliette da vida. O segmento, ele é realmente muito importante, pelo menos para você ter um direcionamento de conteúdo para onde você tá começando. Vamos dizer assim, se é uma conta pessoal, você vai postar a sua vida, ok, não tem esse Sim. objetivo. É uma conta de empresa, é uma conta, por exemplo, vou falar de um conteúdo específico, é bacana que você tenha um pouquinho de foco.
né. Sim. Então eu lembro uma vez que a gente atendeu uma cliente numa consultoria, e ela tinha vários interesses distintos. Ela queria falar sobre TV, porque ela era jornalista, queria falar sobre balé, que é uma coisa que ela gosta muito, e sobre a educação dos filhos. Eu falei: "Bom, será que a gente não consegue filtrar um pouco? Ou Uhum. como é que a gente consegue trazer esses conteúdos para um público específico? Será que a gente não Uhum. consegue falar sobre criação de filhos, e daí você usa o balé para mostrar, por exemplo, que essa sua, por exemplo, sua outra jornada múltipla?" Sim, Então, assim, eu acho que, você pode trabalhar diversos assuntos, mas tem que ter um foco, sim, né, um foco principal. Então esse exercício de pensar assim, que até no marketing a gente chama da buyer persona, né. Quem que é a persona que você sim. trabalha, né. Ah, é a Mariazinha, é um feminino, tal idade, vai gostar desses. Interesses e tudo mais. Parece um exercício bobo, É, não é mas não. não é. Porque por mais que você na tua cabeça você já tenha isso meio que explícito, quando você põe no papel você fala: "Opa, olha aqui a oportunidade de assuntos que eu tenho", né. Talvez esse assunto aqui que eu tinha pensado não vai se encaixar muito bem, Uhum. talvez esses outros sejam mais interessantes. E aí é claro que, a internet é teste, né. Existe aquilo que você acha que as pessoas estão interessadas e aquilo que as pessoas estão De interessadas. verdade, é. Né, quantas pessoas eu já escutei dizer assim: "Nossa, aquele conteúdo que eu trabalhei um mês pra postar não rendeu nada, aquele coisinha ridículo que eu postei Super, bombou". é. Poxa, então espera aí, deve ter algum por que será, né? Será Uhum. que aquele ridículo, entre aspas, não é um conteúdo mais interessante para as pessoas? Não é um assunto que elas estão mais interessadas? Sim, Então eu acho que a gente também tem que ter flexibilidade, né. entendi. Parece até meio um paradoxo, assim, o foco é flexibilidade, É, mas é que eu tenho que ter um foco. essa flexibilidade dentro do foco principal, né. Exatamente. Então, eu tenho que ser flexível para adaptar o meu conteúdo à demanda. Às vezes surge um formato novo, né, veja bem, veja o Instagram. Ele começou com uma rede de fotos, hoje é só de vídeo. Então, Uhum. se eu ficasse É, insistindo em só fazer foto, o próprio Instagram vai me boicotar. A plataforma exa vai me boicotar é. boicotar. Ah, lança um recurso novo, um Reels, né, ou um YouTube Shorts, por exemplo, agora. Vamos explorar, Sim. né. São recursos novos, por que não explorar? Então eu O acho Instagram que gosta disso, né. Eu gosta. falo que, eu sempre pra mim liberava antes as coisas, não sei, acho que é porque eu testava tudo. Vinha lá aquela mensaginha: "Ah, agora tem Reels", eu pegava algum outro vídeo qualquer que eu já tinha usado em outra Só coisa, usava só pra ver como é que ia ser. E aí liberou pra mim, liberou rápido as lives com selo, e aham. por aí veio, eu falei: "Caramba", mas aí uma pessoa me falou: "Olha, porque eles sempre estão incentivando você a usar os E recursos que você eles tá lançam", usando. e daí eu uso. Então acho que funcionou bem, assim. E agora, assim, do outro lado, né, esse é o Aham. lado dos influenciadores. E do Isso. outro lado, a marca, o que ela Ah, procura, qual que é porque essa é a curiosidade de quem quer prestar esse serviço claro. também. Eu acho que aí também teve um outro amadurecimento. O mercado demorou um pouco para confiar na internet. Eu acho que Uhum. teve muita desconfiança, assim, do: "Como assim eu vou investir todo esse dinheiro em influenciador? O que que é Como eu não coloco isso?" agora em outdoor, em TV, como é que eu vou colocar pra uma pessoa que, sei lá, Isso. tem 15, 20 mil seguidores, Demorou né? muito tempo para as marcas confiarem. Nesse meio tempo, algumas marcas fizeram algumas escolhas, às vezes, erradas, e daí julgaram que então: "Ah, então não dá Não certo". dava. E Uhum. não era um problema digamos assim, da ferramenta online, era simplesmente porque o processo foi errado. Uhum. Hoje, as grandes marcas já têm, muitas delas, um budget grande, razoável, separado por influenciador. Maioria já entendeu que não existe campanha de marketing sem influenciador. Uhum. Hoje é isso que eu ia te É perguntar, tá muito. assim hoje? Tá, as grandes marcas estão assim hoje, né, vamos falar grandes, assim, quando eu digo grandes, sei lá, Coca-Cola, uma Uhum. Riachuelo, uma TIM, ou até a gente até faz trabalhos recentes para secretarias de estado de turismo, entendeu, de Sim, sim. governos. Essas pessoas já entenderam que eu tenho que ter uma campanha offline, eu tenho um trabalho de mídia, eu tenho um trabalho de assessoria de imprensa, esses trabalhos não deixam de ser relevantes. Eu acho que as pessoas elas têm um medo da internet, que nem, assim, quando surgiu a televisão e o rádio ia acabar, sabe. Ah, é, isso aí. Não existe isso, Tanto gente. é que o podcast começou a fazer muito sucesso, principalmente por áudio, e aí a Isso! gente voltou, na verdade, E não né. existe isso, as coisas não são uma coisa ou outra, são uma e E outra, outra. né. Acho que a gente não tem que ficar excluindo, as coisas são somatórias, eu tenho que criar uma campanha que ela vai funcionar no online, no offline, na mídia de televisão, para os influenciadores digitais também, eles estão lá, eles têm uma penetração muito grande de mercado, a gente não pode ignorar isso, né. E aí o que que as marcas têm feito atualmente, assim, eu percebo assim, elas têm um trabalho organizado anualmente, como elas já faziam para o marketing, então elas têm campanhas pré-determinadas, têm os budgets que elas vão trabalhar.
Muitas trabalham via agência publicitária, então a própria agência publicitária que cria uma campanha também Uhum. tem um braço que vai se preocupar com os influenciadores. Sim. E aí elas têm 2 formas, ou elas buscam diretamente, você vai receber lá um e-mail: "Olá, eu sou da Sim. da agência tal, estou trabalhando pra uma campanha tarará", ou elas buscam agências, como as nossas, por exemplo, que trabalham com influenciadores. Então esses caminhos eles são meio híbridos, assim. Uhum. Então aí qual que é a importância? É ter um canal de comunicação aberto, fácil de achar e que você responda com Sim. velocidade. As marcas geralmente querem as coisas para ontem, isso é uma regra do mercado de marketing, eu nunca Sim. nunca vou ver isso. Então assim, elas vão demandar: "Ah, você pode me conseguir para amanhã o orçamento?" E eles têm essa pressa, sabe. Uhum. Então não adianta você botar lá no teu Instagram um e-mail que você vê a cada 3, 4 dias, Sim, né. não vai é. Ou, mande uma DM e você não responde DM, né, ou você Uhum. não vê as DMs que ficam lá como solicitação. Então É, que tem isso, né, tem algumas que não é, entram ali pra você tem que estar você. de olho. Então, ou você tem alguém que faz isso pra você, um agente, né, uma pessoa, um empresário, ou você tem que ser uma pessoa ativa. Outra coisa que é importante, que as marcas geralmente pedem, são os teus números atualizados. Então, tem o Media Kit, né, um materialzinho bacana ali que você pode Ah, isso é apresentar. legal, a gente deixar isso como dica já, é importante esse Isso. material. O que que vai dentro desse material, Virgínia? Olha, você pode ter e não é uma coisa muito elaborada, sabe, gente, é uma coisa que você faz ali, bonitinha, põe tua imagem. O que que é importante você ter? Um resuminho de apresentação, quem sou eu, o que eu faço, como eu né, o que que eu gosto de fazer. Se você tem alguma coisa que te diferencia, por exemplo, ganhei um prêmio específico da tua área, né, ou é escritor, lançou tantos livros, é legal trazer essa informação, Uhum. ou é chefe de cozinha, fez curso em tal lugar, ou participou de um programa de televisão. Essas informações que agregam a tua imagem é legal você apresentar. Aí você vai ter que colocar, teus dados de demográficos das tuas redes sociais, então, qual que é o teu público, né, idade lá, os principais idades que você atinge, O o público gênero. ali entendi, o que é de fato do de relatório, vamos dizer E assim. relatório mesmo, assim, 18 a 24 anos, 80% mulher, 20% homem. Quais Uhum. as principais cidades que você atinge? "Ah, eu sou de Curitiba, mas eu atinjo mais São Paulo", ou até, assim, a gente trabalhava com a Ninca, que é uma holandesa, ela tá lá o canal dela, mas ela só atinge Brasil, né. Entendi. Então mostrar esse demográfico, mostrar essas informações, e essa pode fazer uma coisa bem ilustrativa, assim, pode ser gráfico, pode ser uns bonequinhos feminino, masculino, Ah, né, uma legal. coisa bem não precisa ser não é um texto, é uma coisa bem gráfica, assim, bem Uhum. visual. E aí é legal você trazer também, assim, alguns formatos que você trabalha do canal. Eu posso fazer podcast, stories, ou por exemplo, assim, não, o meu foco é vídeo reels, por exemplo. Eu só faço, por exemplo, vamos dizer eu, meu, pífio pequeniníssimo Instagram que eu posto meus vídeos de culinária lá, eu só faço reels. Se uma marca me contratar e quiser que eu faça IGTV, eu vou dizer: "O que que vai adiantar?" Eu vou dizer pra ela: "Olha, eu posso fazer, só que isso não é o meu main formato, não vai atingir o público que você quer. O meu Sim. melhor formato é o reels", apresenta isso pra empresa, né. E aí pode colocar uma página se você tiver marcas que eu já trabalhei, Ah, legal, né, isso é legal, as legal. marcas gostam de ver com quem você já trabalhou, que projetos que você já fez, então pode colocar lá as logozinhas mesmos das Uhum. empresas, sabe. Se te apareceu alguma coisa na mídia, pode colocar uns prints da mídia e um contato. Uma coisa que eu acho que não vale a pena colocar, tem muita gente que coloca, mas eu acho um erro estratégico, é colocar valor no Media Kit, Entendi. tá. Por que que eu É, te eu já recebi mesmo, porque eu já fiz contato, e aí você falou uma coisa importante, fazendo um parêntese, o ano passado, né, a Jornada Múltipla ela fez 5 anos, Aham. e a gente fez era tudo online, estava todo mundo em casa, não deu pra Sim. fazer evento e tal, a gente fez um evento online e tal, Aham. e aí a gente enviou alguns, press kit que chama, Aham. para algumas influenciadoras. Mas nesse contato com influenciador a gente teve muita dificuldade. Uhum. Tiveram algumas, assim, que nem responderam, assim, e não eram grandes Isso é um influenciadoras. problema, A gente teve gente. muita dificuldade, daí a gente pensou assim a gente recebeu alguns media kits com valor e tal, Aham. alguns valores, assim, bem fora da realidade que a gente via de Sim. engajamento dentro do. Uhum. Eu não entendo muito bem, chamei algumas pessoas para me ajudar a escolher, contratei, na verdade, uma consultora que me Aham. ajudou na época, e aí daí me confundiu ainda mais, eu falei: "Cara, não sei como funciona esse negócio". É. Umas não respondem, as outras estão um valor muito acima, tem outras que, estão bem perdidas, nem sabem o que É. estão fazendo. Isso ainda, infelizmente, é uma realidade do mercado, então por isso que quando eu digo que se profissionalizar é ter uma estratégia, é se diferenciar, Sim. sabe. Porque imagine que bom
Você manda uma mensagem, a pessoa te responde. Ela tem um Media Kit, ela sabe quanto custa e ela pô, gente, isso é uma coisa maravilhosa, entendeu? Então a marca, ela volta, porque tá difícil de conseguir, entende? E aí o que que eu acho, assim, da questão Do valor, do né, não. valor, né? Você tem internamente, você sabe quanto custa para você o teu Reels, o teu Stories, o teu post, os teus pacotes, mas cada job é uma oportunidade diferente. Então vamos dizer assim que vem você, a Cláudia do Jornada Múltipla, que tem um tamanho de rede, e quer saber se você quanto que fica para você fazer um feed e um stories para você divulgar. O que que você vai pensar? Poxa, dá pra cobrar da Cláudia Jornada Multi com o mesmo valor que eu vou cobrar, sei lá, de uma Nestlé? Digamos que eu seja de um gastronomia. Não Uhum. dá, Não não dá. dá, né. São empresas diferentes, são oportunidades de negócios diferentes. Então, por que que eu vou mandar o meu Media Kit com valor? Pra Cláudia eu vou assustar ela, ela talvez fuja. E pra Nestlé eu talvez perca dinheiro. Sim, Então eu sim. acho, assim, você tem que manda as informações que a pessoa quer e fala assim: "Olha", você pode mandar um e-mail bem formal, assim, falando: "Qual que é o escopo da ação?", né, "Quais são as entregas?". Aí a Cláudia vai responder: "Ah, eu gostaria que fosse eu pensei num post para o feed e uma sequência de stories". Aí você vai lá, você vai olhar a marca, vai olhar, né, ó, acho que essa pessoa consegue ter esse tipo de recurso, vai me dar quanto de trabalho que vai me dar, Sim. né. Aqui tem que pensar, eu tenho um sócio meu que diz o tripé ali, qual que é a experiência que vai me gerar, qual que é o monetário que isso vai me gerar e quanto trabalho vai me dar, né, quanto de feed que tem com o meu público. Às vezes, é uma experiência incrível, não vai me pagar nada, por exemplo, uma viagem para não sei aonde. Poxa, mas eu quero fazer essa viagem. Eu Sim. vou fazer de graça, entendeu? Porque não você entendeu? A Sim. experiência ela vale muito. Às vezes, é uma marca, por exemplo, você é maquiadora, e a marca entra em contato com você e quer te oferecer um case de produtos de maquiagem. O quanto você vai ganhar com Pô, isso, né? quanto que isso vai ser bom pra você, entendeu? Então você tem que Sim. equilibrar esses É. elementos. Agora E se os você manda um valores, media né? kit com valor fechado, É, você limita essa você negociação. limita. É, exato, até esses tempos eu acredito muito na alimentação saudável, na que as coisas não acontecem eu não consigo fazer, sei lá, emagrecer ou definir meu corpo Aham. rapidamente, que existe um esforço na disciplina e Certo. tudo mais. E aí esses tempos entraram em contato e me ofereceram um valor bem relevante para um remédio de emagrecimento. Eu falei: "Não, não tem nada a ver comigo, Isso, tá não contra os faz meus valores". sentido. Eu falei: "Acabei de falar que eu fiz todo um trabalho com uma nutri e tal, e aí Uhum. eu venho aqui e falo assim: "Olha, gente, se você tomar um remedinho, você vai emagrecer", é Que sentido totalmente contra o que eu tô faz? falando. E acaba que a gente vê isso também na mídia, Isso. né. E aí você tá queimando com o teu público, É. entendeu? E ao mesmo tempo, pode ser que alguém te oferecesse uma coisa que valesse muito a pena pra você, fosse exatamente o que você precisava naquele momento, mas o dinheiro que ela tem pra te pagar de cachê é pequeno, mas a experiência que ela vai te gerar, né, Sim, ou sim. por exemplo, assim, esses tempos a gente fez uma ação, com um cliente nosso com Disney. E a Disney não queria pagar, assim, um dinheiro muito maravilhoso, pra ser bem sincera. Mas aí eu falei para o meu cliente, eu falei: "Cara, mas o quanto que estar atrelado à Disney não é bom pra tua Poxa. marca, né, o quanto que os seus públicos falaram: 'Nossa, esse cara tá ficando Sim. importante, tá'", né, a É. Disney tá fazendo Você ação com olhar ele, a Disney na fila do né. pão, ela tá lá Isso, no então assim, eu falei pra ele: "Eu acho não era uma miséria, não iam pagar pouco, e talvez pagassem menos do que o mercado está pagando". Falei: Sim, "Cara, mas olha a relevância da que é", marca, é. né. Então e pode ser que isso seja um julgamento que não te importe, mas você tem que fazer esse julgamento. Agora, daí você vai lá, manda um Media Kit cheio de valor. As pessoas ficam perdidas, elas já não sabem mais como é Sim. que é. Mas aqui tem um valor pra uma coisa que eu nem quero". Aí ela compara com o que ela queria. Então assim, é legal você ter espaço para negociar, né. A Sim. negociação ela é uma coisa difícil, ela é uma coisa não é assim: "Ah, nossa, é um sonho". É difícil negociar, fazer preço, a gente sabe que precificar é as coisas mais difíceis que tem no É. mercado, né. É porque envolve esse julgamento do quanto Isso, vale, né, de valor. exato. E assim, você falou de Disney, né, a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, e eu soube que você também faz trabalho com contratos internacionais. A Ah, pois é. Disney é uma delas, e eu É, a queria saber como é Di que é isso. a Disney, na verdade, hoje ele já tem é internacional entre aspas, mas eles é Disney Brasil, né, vamos Sim, dizer sim. assim.
A gente tem uma cliente grande, que é a Ninka, que é holandesa, né, e a Nice Ninka, né, o nome dela é Ninka mesmo, que foi uma holandesa que começou a fazer conteúdo, falando sobre, tipo, o react do Brasil, assim, e bombou aqui no Brasil. Ai, que legal. Então é uma cliente muito legal. E a gente trabalhou, assim, com alguns gringos que fazem conteúdos para o Brasil, porque o Brasil, hoje é o segundo maior, mercado online do mundo. Ah, é? Eu Em não sabia termos de disso. YouTube, principalmente. A gente perde só para os Estados Unidos, em termos de consumo. Caramba. E eu acho que a gente perde só porque a gente não fala inglês. Sim, porque você falasse estava no Sinceramente, mundo estava todo. no mundo É, todo. bem Porque colocado. como é que tem aquela propaganda? O brasileiro tem que ser explicado, né, gente, pelo amor de Deus. Os memes que o povo levanta aqui, não dá, cara. Não, A é. gente ri da tragédia, né, a gente tá É. aqui na a É, gente tá ontem eu na estava falando tragédia, mas tá sobre rindo. isso. Lembra quando vieram com aquela ideia da Terceira Guerra Mundial? O tanto de. Era um negócio tão sério. E É. o tanto de meme que Não, e a surgiu. gente tá sempre na tragédia, mas a gente tá rindo da tragédia. Eu acho Rindo. essa criatividade brasileira, ela é fenomenal, assim, eu acho isso muito legal. E a gente realmente, tá muito no online, né, a gente consome muito conteúdo, a gente é os streamings de games, é os conteúdos de YouTube. Então o que acontece? Tem muita gente querendo fazer conteúdo para o Brasil, né. Ah, entendi. Ah, Porque tem essa. tem essa demanda, né. Sim. Tanto brasileiros que moram fora, que daí tem, tipo assim, minha vida em Portugal, né, umas Ah, coisas assim, por sim, exemplo, sim. quanto gringos reagindo a coisas brasileiras. Então a gente teve esses trabalhos que a gente já fez algumas vezes. E aí agora surgiu mais recentemente alguns trabalhos com essa coisa do turismo. Então ano passado não, ano passado estava a pandemia, em 2019, a gente trouxe um grupo de americanos para curtir o carnaval em Salvador. Ah, Né, e para mostrar bacana. essa experiência daqui para fora, né, buscando aí um público de turismo. A gente está começando um trabalho agora com o governo argentino, de trabalhar o turismo para o Brasil também, então influenciadores brasileiros falando da Argentina, né. Ah, Então é sim. sempre nessa troca, assim. É um trabalho Entendi. muito legal, eu gosto muito desse tipo de formato. E aí a parte mais chata é a parte burocrática mesmo, financeira, Sim. a parte de recebimento de valores, contratos, tem uma burocracia Que que daí a fica. agência que faz todo porque a dificuldade muitas vezes quando o influenciador começa a crescer, é administrar isso Isso. sozinho, de ter que dar o retorno, por exemplo, se ele está entregando um trabalho, se ele está fazendo um vídeo em algum lugar, e aí a pessoa entra em contato, e Não, aí ele não não tem consegue dar tempo. retorno, ou não É, consegue atualizar a Media Kit, e aí vocês né. fazem até falando um pouquinho da Coletive, né, Isso. que é uma grande agência e hoje o Fabrício já tinha falado sobre isso, vocês fazem esse trabalho, essa A gente intermediação. faz do tudo que precisa para o job acontecer. Então, a gente brinca que é do começo ao fim. Então vamos dizer assim, vamos dizer, que a Coca-Cola entrou em contato e falou: "Olha, eu vou fazer uma ação de Natal e eu preciso de influenciadores dessa faixa etária com esse público", por exemplo. Então eu vou filtrar os influenciadores, vou fazer o contato, negocio para os influenciadores e para a empresa. Então é legal, porque a gente tenta buscar um meio termo legal. Uhum, O que que é bom para o influenciador, mas também o que que é bom para a empresa? Como é que a gente uhum, equilibra isso, né? uhum. Façamos os contratos, então garantimos a parte jurídica que esteja tudo certo. Contrato é uma coisa muito importante, gente. Por favor, façam contratos para as ações. Tenham um modelinho, paguem alguém para fazer um modelo que você mesma possa atualizar, mas é uma segurança É jurídica, importante, né? sabe? Depois fica naquele, diz que me diz que, ai, a fulaninha disse que ia me entregar, mas ele disse que me pagar em tanto tempo e não sei o que lá o quê. Então, é importante. E aí a gente acompanha a entrega do job em si. Então manda briefing, né, vê com o influenciador o que que ele precisa para fazer, Ah, vocês dão todo o suporte para ele também tudo, publicar o conteúdo, tudo. bacana. Geralmente o influenciador é o cara que cria o conteúdo, essa parte de Uhum, criação a gente não se envolve, mas a gente vai orientar, vai dizer: "Olha, a empresa quer que apareça tal cor, quer que seja ah, dessa legal. fala, não pode fazer isso, pode fazer aquilo". Às Uhum. vezes tem briefings que são um pouco mais fechadinhos, é uma coisa mais fechada de campanha, às vezes é muito aberto, né, o dá liberdade para o influenciador criar, a gente orienta com relação a isso, aprova com a marca, então o influenciador ele não precisa se preocupar nele mandar um e-mail para a marca e dizer: "Ai, será que tá bom esse conteúdo?". A gente tem essa barreira, porque às vezes Uhum. as marcas abusam também, né. Então a Sim. gente também tem essa barreira de aprovação. Aprova, acompanha a publicação, vê se tá tudo certo, pede os relatórios de analytics, né, como é que foi, quantos seguidores, quantas curtidas, etcétera, manda o relatório e faz o pagamento. Então
Tudo isso a gente está envolvido, né. Entendi. Então é Que é legal que porque é a parte mais difícil, eu acho que pra pessoa que tá entregando o conteúdo em não, e si. na verdade o criador de conteúdo, ele é o criativo, Isso, é. né, ele tem que criar, é isso que ele tem que fazer. Ele tem que criar, ele tem que pensar, ele tem que imaginar, aí o cara tem que parar o que ele tá fazendo pra fazer, poxa, nota fiscal, E vai ler perder o que con ele tem de melhor, que é a criatividade, exatamente, o né. timing, né, daquela coisa, etcétera. Então, existem muitos influenciadores que trabalham que são, uma pessoa só, e aí depende muito da habilidade de cada um, né. Uhum. Se você é uma pessoa organizada, se você é uma pessoa que, gosta de fazer essa parte burocrática, isso é muito individual. Sim. Existem pessoas que envolvem família, né, a mãe, a administradora, também é uma opção. E tem gente que busca uma agência, ou uma pessoa para ser um responsável, Sim, um também já agente, vi. etcétera, uma auxiliar, né, etcétera. Tem muitas formas. Eu acho que o que você tem que entender é qual que é a melhor forma para você Uhum. e entender que talvez quais são os teus pontos fracos, o que que você precisa de alguém para te ajudar, né. Tem gente, por exemplo, que é muito boa, em criar conteúdo, mas não sabe gravar, não sabe Exato. filmar, não sabe editar vídeo, né, edição, né, não é uma coisa simples. Não. Então tem Fabrício gente que o diga, né, Fabrício. Fabrício? Tem gente que não, tem gente que é muito bom em edição, mas tem problema com a parte de roteiro, enfim, você tem que entender qual que são as suas fraquezas, Sim. né. E aí procurar alguém para te ajudar naquilo, então acho que não tem nenhum problema, não tem nenhuma, vergonha, eu acho que a gente como tudo na vida, não é só influenciadores, né, qualquer empresa que você Sim. vai abrir, você fala: "Tá, qual que é o meu forte? É, Será que eu preciso de um sócio? Será que eu preciso de um funcionário? Onde é exato. que eu preciso de ajuda?", né. É, exatamente. Eu estava falando, hoje eu tenho uma secretária remota, né, a gente não se conhece, ela é lá do Rio Grande do Sul, que é a Jaqueline, e Ah, aí sim, ela falou que falou com comigo. você, né, e Aham. fez confirmação, enviou os invites. Eu tive exatamente isso que você falou agora. Eu fiz uma quando eu falei: "Bom, eu preciso tô crescendo, eu preciso investir", aonde que eu dou tem coisas que são só eu, por exemplo, tem trabalhos tem 2 frentes, né, que é a Jornada Múltipla, que é uma rede de mulheres, incentiva empreendedorismo feminino e a Aham. liderança, empoderamento e tal. E aí tem a outra frente que é a minha consultoria em algumas empresas. E aí, eu falei: "Bom, o que que eu preciso? O marketing? Eu falei: "Calma, vou começar pelo começo". Eu achava que contratar uma secretária era muito pelo tamanho da minha empresa. Aham. E eu falei: "Não, porque meu foco é no cliente, então rapidamente eu tenho que ter alguém que responda, rapidamente eu tenho que ter alguém que dê Se eu retorno, tô que faça lá o fazendo uma contato. palestra, por Essa pessoa tem que exemplo. estar confirmando", que é um trabalho, né, e liga pra você: "Qual que é teu e-mail? Vou te mandar o invite". Confirmou o invite, tá tudo ok. Então, assim, pelo menos, o os clientes, as pessoas que entram em contato, ou do Instagram, alguém entrou em contato pelo Aham. Instagram, aí a pessoa nunca mais responde. Então, quando eu fui escolher os profissionais que iam trabalhar comigo, eu fui por essa ordem hierárquica. Aham. O que que é importante e que eu não consigo fazer com Isso. excelência. E que se você não fizer, não é a coisa que vai não é o teu core business, né, que a gente chama. Sim, Não é assim, por exemplo, se você não estiver fazendo a consultoria, não faz nenhum sentido, não faz né. sentido. Você É. a consultoria é você, Ou o né. relatório, né, a Isso, consultoria tem um relatório depois, alguém tem que isso. sentar e escrever aquele relatório, mas tem que ser Isso, eu, não tem isso, como. porque é o que a pessoa está contratando. Exato. Agora, tem que ser você que vai responder o e-mail, ou que vai mandar a mensagem, ou que vai Confirmar um horário de não tem que ser compromisso. você, É, né. imagino. Então eu acho que essas questões que a gente tem que entender, e delegar, gente, delegar é uma arte, É, né, é é uma uma arte. arte Que e muitas pessoas têm a dificuldade, maioria eu é porque diria. você delega para outras pessoas, tem que estabelecer uma relação de confiança, Tem que e treinar, às tem que vezes, uma treinar pessoa. e às vezes não vai sair exatamente do jeito que você gostaria, mas isso é importante, porque, nem tudo vai ficar É, do jeito que você faria. exatamente. E uma coisa que eu acho que a galera que tá ouvindo, né, o público é bem feminino, que tá começando, que é Aham. assim, eu conheço várias, e se foram minhas alunas, que são pequenas empreendedoras, mas que gostam de trabalhar a influência também digital, que gostam de falar para outras mulheres. E quem tá começando agora, Uhum. ela tem pouco seguidor, ela não tem muito Tá. seguidor, não tem muito engajamento, mas ela quer, ela gosta, é Uhum. possível também ou não? Só aquela pessoa que já tem uma Não, é sempre movimentação. possível. A gente a qualquer um que tem 28 milhões hoje começou do zero, É, né, né, em teve o algum primeiro momento. seguidor. É. A gente tem que acreditar nisso. Eu acho muito legal, a democracia que as redes nos trouxeram. Acho que isso é muito legal de dizer, assim. A rede social, ela permitiu uma democratização, muito interessante, né, deu voz para muita gente e tem muita gente bacana falando de coisas que a gente tem que ouvir.
né, e que a gente gosta de Uhum. saber, e conteúdos. Eu vejo assim, eu tenho várias amigas, eh, eu tenho uma amiga minha que eu trabalhei num trabalho com ela via Coletivo para uma agência, e a gente fez um vídeo, na época ela era funcionária dessa empresa, e a gente gravou um vídeo com ela, e eu falei: "Nossa, Ana, como você é boa comunicadora, você devia fazer isso". Daí ela falou: "Não, que nada, eu não gosto". Daí ela acabou aparecendo no vídeo sem querer, assim, eu falei: "Ana, você é boa, você fala bem, eu já gravo vídeo com muita gente, eu tô sabendo, então". Enfim, e agora recentemente ela tem, trabalhado sobre parentalidade, né. Criação de filhos, né, ela teve um filho, começou a fazer Sim. uns cursos, sobre parentalidade positiva e tá fazendo uns videozinhos no Instagram e tal. Eu falei: "Ana, graças a Deus, Demorou, demorou". Ela falou: "Agora eu demorou. achei um assunto que Sim. eu gosto, que eu". E ela é muito boa, e aí você vê na pessoa, né. Então eu acho que todo mundo pode e deve explorar isso, se Uhum. você gosta. As redes são um pouco ingratas, assim, o orgânico ele demora, ele é difícil. Ao mesmo tempo, se você começa a impulsionar, você fica refém, é uma coisa meio complicado, né. Eu acho que é isso também, você fica refém, daí o orgânico parece que não roda É sozinho também. difícil, gente, não vou dizer que a gente brincava assim, eu falava disso do YouTube na época que o Instagram ainda nem era muita coisa, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, sabe. Então assim, existe uma questão assim do fluxo, da periodicidade, mas também eu acho que hoje em dia tá tendo um trabalho muito interessante das próprias blogueiras, influenciadoras, eu vejo muito esse discurso assim, da gente não ser refém, sabe. Assim, por exemplo, vou pegar um exemplo meu pessoal, tá. Eu posto os meus videozinhos de culinária lá. Não deu tempo, não consegui fazer, eu não sou uma influenciadora, eu Entendi. não tenho um compromisso com uma marca, eu não tenho Sim. uma, entendeu? Eu não posso ficar porque vira uma cobrança absurda, É, entendeu? exato, Então eu acho que assim, é isso. é legal, mas qual que é o teu equilíbrio? Quanto que você consegue fazer isso sem que você fique maluca, entendeu? Então Uhum, assim, ah, não, é natural pra mim é fácil, eu gosto de falar na câmera. Ótimo, excelente. uhum, Não, uhum, pra mim, é um esforço, mas eu sei que é importante pro meu trabalho, então voltamos aqui, talvez você precise de contratar alguém pra te ajudar pra isso, né. uhum. Então assim, eu acho que tem espaço pra todo mundo, acho que tem conteúdo e público pra todo mundo. As redes, volto a dizer, é uma coisa muito legal, porque assim, na TV, por exemplo, ou você assistia Faustão, ou você assistia o Domingo Legal. É, não tinha opção, era isso. Hoje em dia, você segue quantos Instagrams você quiser, você vê quantos conteúdos você quiser, você acompanha quem você quiser, então tem espaço pra todo Entrou mundo, ali né. na live, não gostou, sai, entra em outra. Isso, e não é porque: "Ah, mas a minha concorrente já tem tantos seguidores", mas isso não quer dizer que você também não possa ter, sabe. Sim. Então a gente tem que explorar e ver aquilo que nos faz bem, né. E eu acho que aqui o principal é trazer personalidade. Né. A gente, eu brinco, na internet nada se cria, tudo se copia, isso é um pouco verdade, então a gente tem que dar uma fuçada e começar talvez dando uma copiada, assim, o que que a pessoa tá fazendo, Sim. mas traz personalidade, faz do teu jeito, né. Então, por exemplo, os meus vídeos de culinária lá, voltando esse exemplo, eu adoro música brasileira, então a maioria dos vídeos tem umas musiquinhas brasileiras que eu gosto. Tem a Eu tua eu não vou personalidade. ficar É. botando música estética, sei lá, que lá, ou a música que tá bombando, que tem a ver comigo, entendeu? Vou na música do Sim, Alok, por exemplo, acho super legal, mas o que que sim. tem a ver Tá em comigo? alta, tá com um ezinho lá no Instagram, Isso, mas mas o não que tem que a ver tem com a ver comigo, entendeu? Então, assim, a gente tem sim, que ter um limite, a gente tem que ter a estratégia, a gente tem que usar as ferramentas, mas a gente tem que ter a personalidade. É sim. isso que faz diferença. O que que faz uma Juliette, uma Kéfera, uma Juju, por exemplo, da vida, serem Sim. famosas? Porque E elas a têm Jujutsu, ela é super única! informal, e ela é única. Ela é As fotos que ela única. posta é tipo assim: "Meu varal cheio de roupas agora, tudo bagunçado e todo mundo curte, porque essa é ela, e ela fala pra tanta É gente". isso. Esses dias eu caí sem querer num vídeo de uma mulher que eu tô seguindo agora, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela faz vídeos ela é uma cozinheira lá do Rio de Janeiro, de uma favela do Rio de Janeiro, e daí ela começa um vídeo assim: "Mais um dia aqui no barraco". Gente, Já ela é gostei. maravilhosa, ela é maravilhosa. Ela tem um trabalho, sobre negritude também, assim, super legal. Ela fala bastante sobre isso, se posiciona, né, ela tem um lugar de fala super interessante, assim. E ela faz umas receitas excelentes. Ela trabalha, eu acho, em cozinha, assim, e aí ela traz pra realidade dela, né. E Uhum. aí, mas sempre começa, assim, com uma imagem aberta, assim, do barraco dela, "Mais um dia no barraco", dela faz a receita. É genial, entendeu? Sim, isso é muito E bacana, é a né. personalidade dela, entendeu? Você sabe que uma vez eu levei
um choque, assim, de um story, dava uns 3 stories que eu fiz, e que era bem informal, e eu falei assim, que eu já fiz até terapia, assim, de eu achar que de dar uma formalizada no meu conteúdo, de Aham. preparar e tudo. E às vezes uma das coisas mais simples que eu postava é que tinha interação. Foi alguns stories, assim, eu fui fazer a unha, e eu ia atender uma cliente presencial, né, porque ainda Aham. estava no presencial, e no tinha secado, e aí eu fiz um story eu chegando na empresa, era a empresa de uma amiga minha, né, Aham. mas aí tinha um elevador e tal pra ir para o escritório dela, e eu fiz story, eu com o sapato na mão, falei: "O esmalte do pé ainda não secou", porque o único horário que deu tempo foi o almoço e o no atendimento era logo e tal. Aham. Aí eu falei: "Eu vou com o sapato aqui e tal, e a hora que eu for entrar eu vou Tá. colocar e tal", e fiz ali aquele story. Gente, aquilo deu tanta repercussão, porque, assim, era o meu dia a dia de trabalho, eu tinha Era deixado as crianças na real. escola e consegui fazer a unha por conta do tempo. E, assim, é o que você falou quando você disse da tua cliente lá que: "Ah, ela quer falar de balé, ela quer falar", mas e por que o balé não pode fazer parte Pode. né, hoje Isso. a atividade física faz parte da minha rede, mas é porque tem muito a ver com a disciplina que eu coloco na minha Isso. vida. Aham. Não que eu queira falar, porque eu não Porque tenho você não não quero sou mostrar fitness. exercício, não sou Não, professora de educação nem sou física. profissional, Mas é exato. a tua vida, é a tua É, realidade, sabe. E eu acho que as pessoas elas querem ver isso, elas querem se a gente fica tanto no online, perde essa conexão do físico, a gente quer se conectar. A gente quer ver o que a pessoa tá passando, a realidade dela. Então, eu acho que todo mundo pode, deve trazer a bacana. sua assim, claro, tem muita gente que tem, não quer se expor, tem vergonha, etcétera. Tudo bem, eu acho que vai no teu limite, entende? Uhum, Explora o que você consegue, tem muito eu, por exemplo, eu até muito pouco tempo atrás, eu não fazia stories aparecendo falando, eu tinha muita vergonha, eu achava muito e uhum. olha, né, que eu trabalho com isso, gente. Mas eu Sim. tinha vergonha, eu ficava tipo: "Ai, eu acho tão ficar lá falando, o que que eu vou falar?". Hoje eu já tenho mais me sinto mais à vontade. Então eu começava do outro lado, mostrando Sim. alguma coisa, uma Aham. fotinho, as primeiras vezes que eu fiz eu não achei que eu estava arrasando, mas é um pouco também de trabalho. E aí você tem que entender também o que que você, eh eh, tem que fazer para sobreviver, se isso é uma questão de trabalho mesmo. Então eu tenho um Sim. negócio, É que que eu é o que tenho você que estava ter uma falando, quando rede. não tem a obrigação, ok, mas Ok. quando você tem um contrato, aí você tem uma obrigação, Ou né. você tem um negócio que você quer divulgar online, você Ser precisa empreendedora, divulgar, é. né, aí você tem que entender, então, tá, o que que eu tenho obrigatoriamente que fazer, que eu não vou ter mais jeito, e aí eu vou dizer pra vocês, gente, a identificação com a pessoa sempre vale muito mais. Pode ver qualquer Instagram de marca, que aparece a carinha de alguém se essa foto não tem mais like, mais curtida, mais comentário, que Sim, qualquer outra sim. coisa. É Não tem isso como. aí, é isso aí. E já eu também já Cachorro vi então, né, não, outra história. cachorro cachorro mais Não ainda. vou nem entrar nesse mundo pet, que isso aí é um mundo Ah, não, isso é é uma um loucura, né. paralelo. Eu esses dias eu estava pensando em ir e falar: "Fabrício, a gente tem que fazer um podcast só pra falar do mundo pet, mais detalhado", porque a gente já teve uma médica veterinária Ah, aqui, legal. mas ela falou muito sobre liderança, sobre a Aham. posição dela, né, à frente dos negócios, porque pet ganha de todos, nunca Não, vi não igual, tem né. como. Aí esses dias você viu um meme, o cara colocou assim que pra chamar a atenção das gurias, né, no Instagram, ele tinha Aham. um cachorro, então ele sempre postava do cachorro que ele fazia sucesso. É muito É. engraçado. Mas ó, você comentou uma coisa que eu ia te perguntar, mudando, mas não mudando de assunto, mas indo um Aham. pouquinho para o teu mundo pessoal, e eu ia te falar isso, como é que começou essa questão dos vídeos? Você gosta de cozinhar, como é que foi Isso. tua paixão pela culinária? Seu esposo é chefe? Aham. Como é que é isso? A gente é muito engraçado, eu e o Ed, né, o nome dele é Eduardo, mas eu chamo ele de Ed. A gente tem uma história muito parecida com relação à culinária. Tanto eu quanto ele aprendemos muito a cozinhar com nossas avós. E isso é uma coisa que a culinária é uma coisa que me interessa muito. Você estava falando sobre alimentação, né, eu tenho uma história bem podia fazer um podcast sobre isso, sobre alimentação. Olha que legal. Uma história bem maluca, assim, com isso, e eu tenho lido muito leio muito sobre isso, assim, sobre essa falta essa importância de se reconectar com os alimentos, né. E até pouco tempo atrás, as mães cozinhavam em casa, né. Uhum. E isso tem um lado complicado, né, da mulher em casa, etcétera, mas, hoje as famílias precisam cozinhar em casa, sabe. Porque é só assim que a gente se conecta com o cozinhar. E o cozinhar é uma coisa que todo mundo fica assim gente, a gente assiste programa de culinária, é uma coisa muito doida, né, você assiste alguém Aham. cozinhando, é uma coisa muito é E uma coisa que esquisita começaram a isso. fazer muitos sucessos de Isso! confeitaria, A gente quanto menos a gente cozinhou em casa, mais a gente quer assistir alguém cozinhando. é. Porque é uma coisa muito humana, né, tem uma coisa muito cultural, muito social. Então a gente conta, eu e o Ed, assim, que a gente via nossas vós cozinhando e gostou de cozinhar por causa disso. E hoje eu percebo que as maioria das pessoas que gostam de cozinhar é porque alguém cozinhava
com elas em casa. Sabe, Sim, faz ou sentido. ela via os pais cozinhando, Faz ou ela sentido. via a avó cozinhando, porque daí desmistifica um pouco, né. E aí a minha avó, por exemplo, pra mim, ela colocava uma cadeirinha e botava uma panela com água e resto de talo de comida e eu fingia que eu era a minha Hum, comidinha. E ali entendi. que eu criei essa coisa de cozinhar, E que né. coisa mais linda, né. Era Eu muito acho isso legal. muito E bacana. isso é muito importante, porque as pessoas hoje elas perderam essa conexão com a comida, é o iFood, é o delivery, é o que vem pronto, e aí isso é muito triste gente, porque comida é uma coisa tão afetiva, É, né. eu me achava um pouco antiquada nesse sentido, porque eu sempre, porque as pessoas: "Ah, é moderno, qualquer coisa pede comida, qualquer coisa pede comida". Eu me incomodava muito, porque eu gosto hoje a minha realidade não permite, mas eu gosto de colocar a mesa, de fazer a mesa Aham. posta, eu gosto de ter a salada, o suco natural, eu gosto e os meus filhos adoram. Só que na Isso. maioria das vezes, na correria, Nada ou a é alimentação é mais difícil. prática, não Uhum. tem vários tipos de coisa que eu queria colocar, ou é o suco pronto mesmo da garrafa, É. ou tem que pedir. E isso é uma coisa que me incomodava e eu falei pra alguém, a pessoa falou: "Ai não, para, hoje em dia não é mais assim". E eu: "Putz, eu sinto". Eu acho assim, eu acho que existe uma praticidade muito legal, assim, e ela é essencial. A gente não tem como fugir disso, a nossa vida é corrida e tudo mais. Mas assim, tudo bem, você pode fazer, então faz um sanduíche, Isso, mas sabe? daí do jeitinho, Isso, né, vai pedir uma caprichado. massa, então faz essa salada, né. Eu acho que essa Boa. conexão ela é muito importante, gente, ela é essencial, assim. E aí a gente eu sempre gostei de cozinhar, o meu marido também, ele foi fazer curso nós somos 2 formados em direito, eu fui trabalhar com comunicação, a gente fugiu da advocacia, ele foi fazer curso de chefe de cozinha, ele é chefe, ele trabalha com isso, é o dia a dia dele, mas eu, na verdade, quem cozinha em casa sou eu, porque ele tá o tempo todo no restaurante, então Sim, ele tá sou cozinhando eu. profissionalmente. Isso, eu cozinho em casa e eu gosto mesmo de cozinhar. Claro, eu sei que é difícil cozinhar quando a gente não gosta, mas eu gosto. E eu acho que eu gosto, daí volto aqui a repetir, porque eu tive essa conexão afetiva no Uhum. passado. Por isso que eu falo, assim, da importância, sabe? Sim. E aí, na pandemia, muitos amigos meus me pediam dicas, assim, porque eles sabem que a gente cozinha, que a gente trabalha com isso, e aí diziam: "Ah, Vi, como é que eu faço tal receita? Como é que eu faço tal coisa?". A gente ficou muito tempo em casa, as pessoas começaram a cozinhar muito, Sim, né. é, coisa que eu não fazia antes, E aí exato. eu falei: "Gente, eu vou começar a postar uns vídeos", né. Comecei postando, tipo, vídeo de molho de tomate, bem básico, assim. E foi assim que começou, eu não apareço, eu faço só o reelzinhos, porque eu acho mais fácil. Ah, entendi, você É, grava ali eu gravo a por cima, assim, e ponho sim. uma musiquinha. É, eu já vi um pouco dos teus vídeos E eu mesmo. faço uns stories, daí geralmente quando eu posto uma receita mais complexa, eu faço um stories, explicando algumas: "Ah, ó, essa receita tem esses detalhes", eu sempre complemento. E tem sido muito divertido, porque eu tenho uma troca muito legal com meus amigos, as mulheres. Já tenho uns seguidores que, digamos assim, que Aham. não são pessoas que eu conheço pessoalmente. Sim. E pra mim é um hobby, na verdade, é um prazer, é uma hora um momento de eu dar uma desligada, sabe, assim, eu me divirto mesmo. Mas eu acho que a gente tem que ter essa recuperação com a culinária, assim. Eu tenho um histórico de dietas e emagrecimentos muito longos na minha vida. De se Eh privar, porque isso também machuca, né, Total, quando você restrição. você vem dessa cultura de eu tenho uma amiga que ela falou assim: "Cláudia, eu gosto de comer, eu gosto de sentar, conversar, Gente, comer é comer, muito bom, por que que a gente tem que privar". privar isso, É, né? é muito triste. Eu exatamente. E quando eu conversei aqui, eu falei dos medicamentos e tal, Aham. eu venho muito nessa pegada, eu falava: "Não vou fazer dieta na minha vida, porque eu não quero esse negócio de privar, eu não Gente, quero não ah, não, não façam. vou". E aí eu falei: "Aprendi", hoje eu não faço uma dieta específica, assim, mas aprendi a melhorar, a reeducar Claro, é toda a isso. alimentação e não ficar fugindo, Não, e não né, existe eu fiz um trabalho, como você falou da nutricionista, eu também fiz um trabalho recente de, mindful eating, na verdade, que tem uma premissa que mudar a mentalidade e e tal. tem uma premissa de não existe alimento proibido, Hum, sabe. Porque não adianta. Você vai restringir, porque é é. um ciclo vicioso, você restringe, um momento você vai comer aquilo, aí você sente culpa porque você comeu, aí você restringe de volta, é um ciclo vicioso, sabe. Isso, é. E na verdade tá sempre sendo um peso, um negócio que não adianta falar assim: "Ah, mas", claro que eu entendo, se você é atleta, se você tem Não, tem pessoas precisa que que o corpo ou tem uma reaja, né. restrição alimentar, intolerância à lactose, celíaco, ou não É, pode comer por causa de uma doença. Eu acho que existem questões, gente, é óbvio sim, que sim, mas a gente tem que buscar um equilíbrio, sabe. E sim, aí, assim, no meu caso, eu passava 24 horas por dia pensando no que eu estava comendo. Isso é uma prisão, sim. gente, sabe. Pensando e não podendo, né, ou como assim Não pode, assim. Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de liberdade e tem que certo. retomar.
essa coisa do cozinhar, eu acho que ela é uma coisa muito social, é muito afetiva, a gente põe amor no que a gente faz. Então, Sim. assim, eu recomendo, gente, eu recomendo um filme e um livro, então, se for pra esse Ai, assunto. vamos lá, porque a gente adora Eu recomendações. recomendo, A Festa de Babette, que é Ah, eu um já vou ô, filme Fabrício, anota aí pra gente, porque eu é um quero ir filme atrás, então. maravilhoso, A Festa de é um Babette. filme antigo, é talvez um filme mais difícil de a gente Tá. achar. Ou aquele A 100 Passos de um Sonho também é muito legal, que é aquele indiano que cozinha num restaurante francês. Ah, eu acho que eu já ouvi falar. Eu É, nunca não são 2 sei se filmes eu já muito legais, mas A assisti. Festa de Babette, especificamente, é um filme antigo, é uma grande chefe de cozinha que vai pra uma ilha meio isolada, tem uns senhorzinhos, uma galera mais velha, todo mundo carrancudo, assim, e ela resolve fazer um grande banquete pra eles. E aí ela põe afeto na comida, sabe. E aí a gente vê as Hum. reações das pessoas, é muito O quanto legal. que a comida pode O mudar quanto pode isso. mudar, então esse livro é ótimo, esse filme é ótimo. E um livro que eu acho que é muito legal pra todo mundo, pra grande mulherada aí, que todo mundo tá: "Ai, quero emagrecer, ai, quero não sei", é o mal de ser mulher, eu acho que é não É estar porque isso é na nossa satisfeita, cara o tempo é inteiro, não tem como insatisfação. fugir. É o livro O Peso das Dietas, da Sophie Duran, que é uma O Peso peso? das Ah, Dietas. É legal. um livro fininho, metade dele é receita, metade deles é livro. Sim. Ela é uma nutricionista francesa que mora no Brasil há mais de 25 anos e que trouxe essa perspectiva do mindful eating, e ela vai te mostrar o quanto fazer dieta é um problema, Sim, sabe? sim, porque é isso que eu penso, né, o que aconteceu, eu nesse meio tempo eu descobri que eu estava ficando inflamada por causa de alguns alimentos, descobri não chega a ser uma intolerância, mas uma alergia. Por Claro. exemplo, a massa branca que eu amo, amava, amo ainda, eu como, mas eu Aham. falo assim: "Eu sei que amanhã eu vou me Que arrepender, vai te fazer porque mal. vai me fazer mal". Enfim, foram algumas coisas que eu fui tirando. E aí, nesse meio tempo eu falei de início, assim, eu fiz as marmitas, como todo mundo faz, Aham, fitness e tal, e o que que eu entendi? Eu gosto muito da comida fresca. aham. E todo mundo falava: "Não, mas o congelado é Nossa, eu odeio tranquilo". comida Gente, congelada, chegou gente. foram 40, acho que marmitas, eu juro pra você, quando chegou na chegou na 20ª, assim, eu falava: "Não suporto mais Tem tudo o mesmo esse gosto. brócolis esquentado horrível". E aí eu mudei um pouco a estratégia. O que que eu faço? Quando eu cozinho em casa, eu faço tipo arroz, eu faço bastante, aí eu congelo algumas coisas. Isso. Se eu fizer macarrão, vou congelar. Aí o que acontece? Eu sempre tenho uma carta Coisa na manga, diferente. entendeu? Ah, vou pegar um pouco desse, um pouco Eu sou que daquele. nem você, Cláudia, eu faço exatamente isso. Eu sempre tenho um caldo congelado, um molho de tomate congelado, um resto de frango congelado, e de repente não dá, eu vou já improviso aqui. Aham. E a gente isso é muito legal, e eu Bacana. acho que esse livro, ele eu passei 15 anos da minha vida fazendo dieta, né. Caramba. Então, assim, eu sei É bem muito o que que é, eu sofrimento. sei bem o que que Aham. é. E aí esse livro é muito interessante, assim, e daí é um livro super técnico, tem muitos estudos, não é uma coisa assim, não é Bom. uma pira, gente, não é uma filosofia, é uma coisa Sim. ciência, sabe. Sim. E a Sim. gente tá aí, as dietas é o mercado querendo você fazer que você É. compre dieta, que você faça que você compre remédio, que você É, pílulas milagrosas e tudo existe gente, o mais. corpo é o corpo, Sim. cada corpo é um É. corpo, a gente tem que respeitar isso. E Enfim, tem um fujamos do preço, né, assunto total, mas totalmente dos não, mas é influenciadores. isso, é que a gente tá falando de alimentação e tem tudo a ver, que daí o teu esposo também teve esse Isso, teve. relacionamento com a avó. Isso, com a avó, e aí ele sempre gostou de cozinhar, trabalhava como advogado e era bem infeliz, assim, não gostava disso. Ele falou: "Quer saber? Eu vou fazer outra coisa na minha vida, eu Nossa, mas a vou". pessoa para ser chefe tem que ser super criativo, que é bem dinâmico, É. porque você sai de uma função, a área de direito, jurídica, Sim, extremamente mais conservadora e quadradinho, quadrada. é. Não, ele Ele devia estar se não matando ali mesmo, não, né. ele não estava feliz mesmo. E aí ele adora, assim, ele trabalha com isso, ele é super nossa, ele é super incrível, assim, na cozinha. E o Ed tem uma vantagem que eu conto, ele tem uma memória absurda. Então é Hum. muito legal, porque ele lembra das coisas, das receitas, ele guarda as informações, então, eu lembro uma vez que bem no comecinho, que ele começando a cozinhar, minha mãe fez um jantar na casa dela e fez um fondue de chocolate. E talhou o chocolate dela. Ela, tipo assim, estava Ah, quando assim, né, e sim. aí ele estava lá, ela falou: "Ai, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer agora?". Ele, pegou, resolveu, destalhou, botou um leite frio Conseguiu. Já aconteceu isso comigo, eu quase aham. morri. Você põe leite frio e Ah, o leite leite frio. frio. Olha, gente, o nosso Dica podcast culinária do dia. E aí, já pau, aconteceu e comigo. aí a minha mãe falou: "Como é que" dele: "Não, uma vez eu vi no curso alguém falou", tipo, ele nunca tinha feito aquilo, entende. Sim. Então é muito legal de ver, assim, ele hoje é muito ele gosta muito do que ele faz, ele é E muito vocês feliz. cozinham para os amigos? Assim, agora umas curiosidades, porque eu tenho uma amiga que a gente combinava de jantar na casa dela, mas assim: "Ah, é um carbonara", não era só um carbonara. Era o "Ah, né, carbonara. deixa que eu faço um risotinho, venham aqui, vamos bater papo", a gente Aham.
um Um núcleo de grupo. empreendedoras Aham. e éramos amigas, né? Aí a gente falava, vamos se reunir? Ah, então vamos jantar. Ah, vamos comer fora pra não ter problema pra ninguém, não sei o Sim. que. Minha amiga, não, cheguem lá. Cheguem, eu vou fazer um risoto, eu tiro uma carninha, não sei o quê. Ah, não, mas era sempre o melhor, assim, Ah, né? mas eu sou um pouco assim, não vou ser humilde não, eu vou dizer de verdade, pergunte para as minhas amigas. Eu gosto de receber as pessoas, a gente tem um problema, eu e o Ed, que a gente não tem muito horário, a gente trabalha de né, Sim, até o mal, assim, que a gente tá sempre, tipo, o jantar lá em casa é, tipo, segunda-noite, dá pra jantar lá em casa que final de semana a gente sim. trabalha. Mas eu gosto muito e gosto de inventar. E agora com esse negócio dos vídeos, os últimos encontros com as minhas amigas, eu uso elas de cobaia. Eu já faço uma coisa que eu quero filmar, Ah, entendi. Daí você já se prepara, já grava isso, ali. e aí elas Aham. são tudo elas adoram, elas acham super divertido. Mas eu gosto de receber as pessoas em casa, eu acho isso um prazer. Cozinhar para os outros, arrumar mesa. Minha mãe é uma pessoa que adora fazer isso, eu aprendi com ela muito, assim, a arrumar a casa, eu acho isso uma coisa É bacana, né? Eu prazerosa, gosto sabe. muito disso Mas isso é uma também. coisa muito pessoal, eu acho que cada um também Claro, faz do jeito que exato, gosta, né. exatamente. E eu sou bem caseira, então eu gosto de chamar as pessoas pra minha casa, ao invés de sair em Uhum. algum lugar. E aí sempre tem um pratinho, alguma coisinha, uma É, que sobremesinha, não é alguma nada coisinha. modesto, pelo jeito. Mas isso é bacana. Sabe que a escola, o Colégio Dom Bosco, né, que os meus filhos estudam, eles Aham. fizeram de Dia da Família, se eu não me engano. Eles mandaram para os pais um kit com um macarrão feito também por alguém que era ali, pai Ai, da que escola e legal. tal, e um molho pomodoro, assim, uma Pra delícia você, também. tipo, fazer Pra em você fazer. casa. Daí eles fizeram uma live lá, e daí era Ai, pra que você fazer junto com o legal. filho. Eles deram as dicas, né, do preparo, super simples, Sim, uma óbvio, né? coisa pra todo mundo conseguir Mas o fazer. meu filho tá até nos meus destaques, eu acho que do Ele Instagram lá, adorou. mas o meu filho ficou louco: "Mãe, é tal dia, mãe, tem a hora da live. Mãe, você já separou o macarrão, mãe?" E ficou ali. Daí ele veio a semana inteira que eu não sei porquê, ele começou: "O que que é espaguete? O que que é talharim? Qual que é a diferença?" Aí eu expliquei, fomos no mercado, mostrei pra ele. Pra Olha que você ver como foi legal. construindo isso a semana Eu acho que isso é inteira. muito legal, assim, essa coisa da muitas coisas geram isso nas crianças, eu acho que eu não tenho filhos, então é difícil, claro, de dizer, mas eu vejo, assim, pelas minhas amigas, pelas pessoas que eu convivo, muitas coisas geram essas curiosidades, mas eu acho que a comida é uma coisa como a gente põe a mão, tipo fazer É muito pizza, é. fazer molho, fazer não sei o quê. Eu lembro quando eu era criança, assim, meus avós, eles eram ministros da eucaristia da igreja, e aí iam fazer carreteiro, churrasco na igreja, e eu ia Sim. junto. E aí meu avô é gaúcho, né, era gaúcho, meu avô já é falecido, e ele fazia o charque para o carreteiro e tals, Ah, sim, e aí todo o ele me dava, preparo. assim, uns pedacinhos de charque, o charque é duro pra cortar, né, e me colocava pra eu ficar cortando charque. Eu achava aquilo o máximo, Nossa. entendeu. Eu passava o dia cortando um pedacinho de carne, E se minha sentir avó importante, muito né. importante, daí as pessoas comiam e diziam: "Nossa, você que cortou o charque", aquela coisa, né. Mas assim, eu acho que a comida ela tem uma coisa legal, que é o processo de assim como uma atividade manual, que você faz o começo, meio e fim. A gente vive uma vida que tudo vai ficando pelo caminho, sabe. A gente faz as coisas, a maioria das isso aqui eu comecei e não terminei, fiz um não sei o que, fiz uma dieta, fiz um exercício, comecei uma academia. Às vezes até relacionamentos, as coisas ficam pelo caminho. E quando você consegue em 3 horas, começar, fazer e terminar uma coisa e ver aquilo concreto, isso É. é um prazer, eu acho muito legal, Nossa, sabe. você falou uma coisa sensacional agora, que me gerou um insight tão forte, que é isso, né, algumas pessoas têm perfil trabalham com desenvolvimento pessoal, né, então algumas pessoas têm esse perfil de focar no resultado, ela precisa ver o fim Só das que às vezes coisas, demora, né. e às vezes demora. E isso é muito satisfatório para quem cozinha, eu não tinha pensado nisso, muito É um bacana. exercício mesmo, sabe. Às vezes É. a gente se propor o exercício, assim, você tá frustrado, às vezes pra mim culinária é um pouco isso, assim, eu tô frustrada, aí eu vou cozinhar, eu sei que eu vou fazer uma coisa acontecer. Eu vou pegar Aham. um arroz cru com um óleo, uma cebola, eu vou fazer um arroz Sim. cozido, entendeu. Não E precisa é ser um uma coisa alimento pra galera, e eu vou exato. comer e vai estar, entendeu. Então, assim, não precisa sair fazendo uma receita elaborada, faz o teu feijão, sabe. Exato. Faz o teu arroz, faz uma saladinha. Eu, assim, esses dias eu falei: "Eu compro salada, às vezes, lavada pronta, gente. Corta, quebra umas folhinhas, joga um tomate, põe um molhinho", Aham. mas você É. constrói aquilo. Então eu acho que numa vida como a nossa, que a gente tá toda as coisas tudo caindo aos pedaços, às vezes, a gente sente Sim, isso às vezes, sim, ficando, e né. construir uma coisa é uma coisa muito legal, assim. Sim, super faz sentido. Então Nossa, eu nunca tinha gerado toda, essa conexão com a alimentação que é, você trouxe agora. Pra mim é, foi um insight muito bacana, eu não tinha pensado nisso. então. Nossa, minha vontade era ficar aqui 3 Ah, horas bom, sim, falando, né, né, poder Fabrício, ficar passa Fazemos um muito próximo rápido. só de comida.
Só de comida Podemos. pra gente falar e dicas e tal. E Não, quem gente, sabe e você e o Ed vir aqui e a gente podemos, bater um podemos. papo, É né? que eu falo demais também, gente. Não, mas flui, eu gosto, né? A gente aqui é assim, flui mesmo. Com certeza. Mas, Virginia, quero agradecer a tua presença Imagina! aqui, foi um prazer mesmo, eu amei. Eu quero que você aí deixe uma mensagem nessa câmera pro pessoal que Opa! está nos assistindo. E a gente vai deixar no final da descrição as redes sociais pra galera Isso! conhecer, do Pode colocar nos restaurante. restaurantes, de tudo lá, a Isso, gente o vai seu também, se isso, estiver todo aberto e pode puder. colocar. Não, o meu tá público lá, eu quero novos seguidores. Mas imagina, Cláudia, pra mim foi um prazer imenso, adorei essa conversa com você, é tão gostoso a gente poder falar um Sim, pouquinho, né, das coisas que a gente faz. E, pessoal, eu queria deixar, então, um recado, agradecer, né, vocês assistiram até o final, dizer que a gente tem que aí botar a mão na massa, literalmente, no trabalho e na comida, e busquem, vão atrás dos sonhos de vocês. Eu acho que existe só boa vontade, e tem espaço para todo mundo. Então, encontrem a sua personalidade, coloquem essa personalidade, que as coisas com certeza se concretizam. show. Nossa, muito bom, muito bom. Gente, eu vou finalizar então aqui, fechando aqui esse podcast com a Virgínia. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com mais pessoas, amigas, influenciadoras, Com né, certeza. que estão querendo saber sobre esse assunto e também mulheres de jornada múltipla, que para inspirar outras mulheres, inclusive. Curtam e até o próximo vídeo.